A ansiedade é uma força de vida. É o que faz a gente trabalhar, estudar, levantar. Como assim, Braulino? A ansiedade é a força de vida. O problema dela, do ponto de vista patológico, é quando ela transborda. Como combater a ansiedade? A ansiedade é uma força de vida. É o que faz a gente trabalhar, estudar, levantar. Como assim, Braulino? A ansiedade é a força de vida. O problema dela, do ponto de vista patológico, é quando ela transborda. Ansiedade é excesso de energia, né? Do ponto de vista pelo olhar da neurofisiologia, os marcadores ansiosos são correntes elétricas que estão predominantes em espaços que não deveria estar com uma frequência mais alta, uma velocidade mais alta do que deveria. Tá? Combater a ansiedade, primeiro, é uma compreensão de que você cria uma realidade de um estado de estresse imaginário e o seu cérebro dá comandos a partir daquela realidade construída. Então, muitas vezes o ansioso está em casa, fazendo uma tarefa doméstica e vem um pensamento negativo. Poxa, e o dia que eu perder meu pai, minha namorada, e amanhã eu vou fazer uma viagem, se o carro virar. De repente o cara está construindo todo um mecanismo de defesa fisiológico a partir daquele pensamento. Então o coração acelera justamente porque o acelerar do coração consegue bombear mais sangue para as extremidades. Se você tivesse num perigo real, você ia precisar lutar ou fugir. Você fica pálido e perde um pouco da temperatura do corpo justamente para levar sangue para os órgãos internos e fazer uma vasoconstricção, porque se você lutando ou fugindo se cortar, você vai sangrar um pouco menos. Olha que coisa interessante. Os tremores musculares, na verdade, é um ensaio de aquecimento dos músculos, porque se você precisar dar uma explosão correndo, você não tem uma cãibra, lesionar e ficar lá mancando, correndo, fugindo do leão, entende? Então, assim, acima de tudo, o processo ansioso precisa de um diálogo, que eu costumo dizer que o grande mecanismo para romper isso é você aprender a intervir no único sistema fisiológico que é consciente e automático ao mesmo tempo e inconsciente, que é o seu processo respiratório. Se você fizer uma interpretação, poxa, eu estou à beira de sentir, pegar numa crise ansiosa aqui, não vou deixar isso acontecer, entrar no jogo. Porque a ansiedade é uma ameaça que foge ao teu controle. Não, eu não vou deixar isso acontecer de novo, eu vou mudar minha estratégia. Vou falar o que Braulino Peixoto falou lá no Lutz, eu vou fazer uma respiração longa e profunda, vou controlar, vou estabelecer aqui nos primeiros sintomas, não vou deixar a cascata daquelas sensações desagradáveis todas. Aí o pensamento vai pulsionar várias vezes, tentando entrar, pensamentos intrusivos, negativos, e você vai trabalhando, fazendo um treino. Antes de isso acontecer, por que não treinar para entrar em um processo de mudança de consciência, de entrar em meditação dinâmica, fazendo uma caminhada, ouvindo a música que gosta? Todos esses treinos vão organizando os pensamentos para uma rotina e uma lógica saudável, que esses pensamentos intrusivos, negativos, eles costumam se afastar. Perfeito. E se a ansiedade vier realmente e não tiver jeito, imagine ela como uma nuvem cheia de chuva num dia que você quer tomar um banho de sol na piscina, na praia, na Baixada Santista, por aí vai, porque aquela nuvem vem, mas passa. Então você espera os sintomas passar, respirando, tentando manter o controle, porque ninguém ficou eternamente numa crise ansiosa. Por mais que ela demore e gere uma angústia, por exemplo, nos quadros de transtorno generalizado de ansiedade, o mal-estar pode durar horas, mas são picos menores do que na crise de pânico, que você tem uma sensação iminente que vai morrer a qualquer momento. A crise de pânico, ela faz uma parábola matemática, são 10 minutos subindo, chega no auge, 10 minutos descendo e esvaziando como uma bexiga. Qual é o grande problema? É que a crise de pânico gera a síndrome do pânico. A crise do pânico é o estado, o pico maior do medo. A síndrome do pânico são os comportamentos evitativos, porque você fica com medo e tem medo de novo. E aí você começa a ter comportamentos evitativos que atrapalham a sua vida e isso fica patológico tanto quanto. Ou seja, de novo, se você for treinado para o jogo da vida, você vai para o pau, para a luta. E você nunca vai ter síndrome do pânico. Porque você vai ser encorajado mentalmente e emocionalmente para enfrentar e entrar no ringue para ganhar em algum dia.
No dia que, por exemplo, eu chego nos pacientes e aí a gente vai faz o processo de neuromodulação. E aí, como é que foi essa semana? Ah, foi bom, mas não foi como eu esperava. Por que não foi como você esperava? Quantas crises você teve? Ah, eu tive só 2. Você estava tendo quantas? Tava tendo crise todo dia. Mas eu tive 2. Eu digo, e você fez como para passar? Ah, eu fiz o que você falou, tal. E aí, passou? Passou. Então você venceu, cara. Tu tá achando que é milagre? É um processo. E é um processo de aprendizado que o poder vai ficar na sua mão. No dia que eu te der alta aqui, tu vai saber lidar com isso a vida toda. A não ser que vier um outro fenômeno aí que você não sabe interpretar. Mas esse aí você vai saber dominar. A nossa estrutura neuronal, os nossos neurônios são células especializadas. Inclusive, a gente vai poder falar mais para frente sobre os neurônios de espelho. Nossos neurônios, de algum modo, eles são preparados e especializados para ser sensível a tudo que acontece ao nosso redor. E para ser sensível a tudo que acontece dentro da gente também. Como assim? Os nossos neurônios são sensíveis ao som, ao que a gente ouve. É sensível ao que a gente come. É sensível à emoção que a gente vive. É sensível à luz que nos ilumina. Então, é sensível ao calor do sol. Que eles reagem de alguma forma. Eles reagem de alguma forma a tudo que está acontecendo ao nosso redor. E não só a coisas que são palpáveis e visíveis, a questão tátil, as questões sensitivas, as questões gustativas. E os nossos neurônios, por exemplo, são especialistas em serem sensíveis a pensamentos. Isso é muito... E aí, nessa hora, eu recebo paciente no consultório, eu estou com muito pensamento negativo. Eles estão me atordoando todos os dias, eu não sei o que fazer. Eu estou me sentindo muito mal, porque eu estou pensando todo dia na morte da minha mãe. Eu amo minha mãe, eu não quero que minha mãe morra. Eu vou impactando a pessoa. E esse pensamento é seu? Como assim? Está na minha cabeça? Esse pensamento é seu? Mas como assim? Está na minha cabeça? É meu, não é? Está na minha cabeça. Não, esse pensamento pode não ser seu. Esse pensamento pode não ser seu. Nem todo pensamento que passa na nossa cabeça é nosso. A depressão tem a capacidade de gerar pensamentos negativos e você precisa ter a habilidade de muitas vezes entender que é como aquele dia que você está esperando tomar um banho de sol na praia, no rio, na beira da piscina, e aparece uma nuvem mais escura anunciando a possibilidade de uma chuva e você aguarda um pouquinho e ela passa. Pensamentos negativos, eles povoam o nosso cérebro, a nossa mente, mas eles podem passar. E se você resistir muito, ele persiste. Freud descobriu isso. Tudo que você resiste, persiste. Então perceba que o tempo inteiro aqui na conversa eu vou ficar fazendo uma associação entre o que eu chamo de terapia raiz, voltado para esse processo da tecnologia. Porque tem uma visão dentro do nosso trabalho que diz que remédio, procedimento, qualquer coisa, por mais tecnológica que seja, nunca vai processar pensamento. Mas o diálogo, a relação interpessoal, respeitando, você fazendo um vínculo terapêutico com alguém, de um ser humano como apenas outro ser humano, que se trabalhou terapeuticamente, que fez a terapia do exemplo, que fez a terapia de casa, você se conecta mentalmente com o outro. Entende? Se você me perguntar assim, qual a tua missão? Devolver pessoas ao caminho da felicidade.